Quero começar esse vídeo falando para vocês uma frase. Quero que vocês pensem comigo. O amor é uma escolha, uma ação. Sim, eu acredito nisso e eu vou mostrar para vocês a minha visão sobre essa frase. O porquê que o amor é uma escolha, porquê que o amor é uma ação. Ao longo do nosso relacionamento, das nossas vivências, a gente vai tendo muitas questões que vão dificultando esse convívio, que vão prejudicando essa relação. E não só uma relação amorosa conjugal, mas uma relação amorosa entre família, entre amigos, entre irmãos. Essas relações elas vão sendo contaminadas sobre muitas coisas. E a gente tem que constantemente pensar sobre isso e refletir essa questão e ter atos intencionais para manutenção desse amor como uma forma positiva, como uma forma que vai se desenvolver, que vai se intensificar, que vai se transformar. E isso é um ato intencional, é uma ação. Ele não nasce e vive e vai acontecendo de uma forma que a gente não tenha que pôr ali a nossa ação e a nossa intenção. E eu vou trazer para vocês, eu vou fazer uma leitura de um trecho do livro do Alfredo Simonetti, que ele traz uma questão muito importante. Ele vai falar sobre o nó e o laço, e eu acho que a gente pode refletir juntos sobre isso. Com o passar do tempo e por diversas razões que veremos ao longo deste livro e da nossa vida, eu ouso dizer, o laço de amor, tesão e paixão do começo vai se estreitando, apertando até se transformar em um nó que prende, sufoca, irrita, frustra, confunde e acaba afastando as duas pessoas que eram tão próximas. Quando ele fala sobre o nó e o laço, ele traz uma coisa muito importante. Realmente, quando a gente inicia uma relação de amor, ela é como um laço, ela é leve, ela é bonita, ela tá bem feita. Só que esse laço, ele começa a ser apertado com as questões da vida. As diversidades vão vindo, as situações vão acontecendo e ele vai sendo apertado. Ele vai sendo apertado. E aí ele fala ao longo desse livro de uma coisa importante, que é a conversa para desfazer esse nó. E aí que eu digo para vocês que é uma ação. A conversa, ela é uma ação. Ela é uma intenção nossa de conseguir desfazer ou afrouxar, eu poderia dizer assim, esse nó. Esse nó que se fez por diversas razões. A gente precisa ir afrouxando, a gente precisa ir conversando, a gente precisa ir desfazendo. A gente tem que ir entendendo onde esse nó começou a ser feito. E aí, ele traz um outro trecho que eu vou ler para vocês. Ele vai falar assim: quando o nó está feito, vem aquela vontade danada de simplesmente cortar a linha e ir embora. Mas essa é uma solução apressada e ingênua, porque quando ela efetivamente acontece e as pessoas se separam, as duas linhas soltas pelo mundo não tardam a se enlaçar novamente, seja com a mesma linha antiga ou com uma linha nova, e tudo recomeça. Aí que está a nossa ação. Cortar a linha ou não ter mais esse nó de uma forma muito abrupta não é resolver essa questão, e sim levar adiante para você se ligar a uma nova linha que vai ter sempre um nó no início. Porque eu não resolvi, eu não liberei, eu não conversei, eu não tive uma resolução quanto a esse nó. E aí a minha ação não acontece, porque cortar é uma ação? Sim, é uma ação, mas é uma ação que não vem com a reflexão. Então, no fundo, ela vai continuar sendo sufoco, ela vai sufocar, ela não vai resolver. Quando a gente pensa no laço, no início, ele começou a ser feito com a leveza. Mas no início a gente tem mais conversa, a gente tem mais abertura. E é isso que precisa também ser feito para desfazer esse nó, para desfazer essa construção.
Eu gostaria que vocês pensassem e que a gente buscasse sempre nas nossas relações afrouxar os nós, refletir e, principalmente, dentro de qualquer relação de amor, ter ação, ter intenção, ter vontade e efetivamente uma prática para que consiga fazer a manutenção desse amor, que ele cresça, que ele floresça e que ele volte a ser um laço e não que ele se torne um nó.